Se ainda te faltava alguma coisa para você fazer a sua primeira viagem solo, chegou a sua hora. Oi, amiga, bem-vinda ao nosso cantinho. Estamos agora no momento de falar finalmente sobre a primeira viagem solo. E olha que engraçado, eu ainda continuo seguindo uma cronologia dos fatos da minha história pra gente chegar no momento presente, como eu expliquei pra vocês no primeiro episódio que eu faria. Então, no episódio passado, eu comentei um pouco sobre eu ter passado por aquele relacionamento e que foi o viajar que me salvou e que me fez entender que eu podia terminar e que existiam outras coisas aí no mundo pra mim, certo? Mas, e eu não sei se isso ficou claro no episódio anterior, mas aquela viagem pra Bahia, ela não foi a minha primeira viagem solo. Por quê? Mesmo que eu tenha ido, que eu fui na terceira semana de julho, eu tenha ido encontrar um casal de amigos que estava lá. Depois eu voltei para São Paulo. Quando eu terminei o meu relacionamento e voltei para Bahia em outubro e fiquei 4 meses morando lá como nômade, ainda assim tinha gente que eu conhecia lá. Tinham amigas de São Paulo que fizeram esse mesmo movimento, então também foram morar alguns meses lá em Itacaré. Então não era uma viagem solo. E nesse episódio aqui eu vou contar pra vocês como foi de fato a minha primeira viagem solo e no final do episódio, do meio pro final, eu separei algumas não só dicas, mas meio que um passo a passo pra você destravar aí a sua primeira viagem solo, caso você ainda não tenha feito. Então vamos lá. Voltei da Bahia em janeiro de 2022, se eu não me engano. Eu precisava voltar porque as empresas estavam começando a voltar para o presencial, então por uma questão de trabalho eu voltei. E aí eu decidi que eu ia fazer a minha primeira viagem solo internacional, inclusive. E decidi então ir para a Colômbia, fazer Cartagena e San Andrés. Eu já estava pesquisando sobre Colômbia fazia um tempo, sabia que era um país barato, sabia falar a língua. Então decidi que eu ia fazer e assim o fiz. E me dei de presente de aniversário, inclusive. Então não só estava fazendo a minha primeira viagem solo para fora, como também me presenteei e quis passar o meu aniversário nessa viagem. Não sabia como ia ser, não sabia o que ia acontecer, só decidi que eu ia porque eu sabia que eu precisava daquilo. E essa viagem foi, assim, muito transformadora e, infelizmente, aqui talvez eu não entenda muitos dos medos de vocês para viajarem sozinhas, porque, sendo muito sincera, eu nunca tive muitos medos. Eu não sou uma pessoa que tem muitos medos, são pouquíssimas coisas. E é importante fazer esse disclaimer de que ter coragem é uma coisa e ser destemida é outra, porque a coragem, ela significa que ela existe apesar dos medos que você tem. Mas eu sempre fui uma pessoa com poucos medos, são poucas coisas que me assustam. Então aqui, infelizmente, eu não vou ser a pessoa mais adequada para falar sobre todos aqueles medos que muitas outras mulheres relatam naquela pré-viagem. Mas eu tive sim algumas inseguranças antes de viajar, como por exemplo, será que eu vou saber desenrolar bem no espanhol? Porque lá falava-se muito espanhol. Será que eu vou fazer amizades? Mas era muito mais uma insegurança, assim, um friozinho na barriga, do que um medo propriamente dito. E o que eu fiz com esses questionamentos que estavam passando na minha cabeça antes de viajar? Eu já comecei ali a criar planos de ação e entender cenários na minha cabeça do que eu faria caso algum deles acontecesse. Então, por exemplo, tô insegura com a questão da barreira linguística. Poxa, mas eu vou estar com acesso à internet, eu comprei um pacote de internet. E se eu não fizer amizade com ninguém? E aí aqui tinham duas coisas que eu me acalmei um pouco em relação a isso. Primeira, eu sou uma pessoa naturalmente extrovertida, então eu achava muito difícil eu não fazer amizades, mas ainda assim eu coloquei esse possível cenário na minha cabeça e falei comigo mesma, bom, se eu não fizer nenhuma amizade, eu tô já indo em paz comigo mesma de que eu vou achar uma forma de curtir a minha viagem independente de outras pessoas. Então, eu até, inclusive, fiz a minha lista de atividades, o roteiro das coisas que eu queria fazer. Então, eu montei lá os lugares que eu queria ver, as experiências que eu queria viver, os bares que eu queria conhecer, os restaurantes. Tinha um passeio que eu tava muito ansiosa pra fazer, inclusive, deixo de dica já pra vocês, que é um vulcão de lama. Totumo, se eu não me engano o nome dele.
Então, assim, no final das contas eu fui com amigos que eu fiz lá na viagem, mas se eu tivesse ido sozinha também, que eu tava preparada pra ir pra esse vulcão sozinha, eu estaria plenamente feliz porque a experiência é muito legal. Mas foi isso, assim, eu fui criando todos esses ICs, todas essas inseguranças, esses pequenos medos que surgiram na minha cabeça antes de eu fazer essa viagem, eu já ia dando respostas pra mim mesma. O que que eu vou fazer caso esse cenário aqui que eu tô pensando se concretize? Mas realmente não tive muitos medos, estava mais ansiosa, assim, nessa expectativa alta por essa experiência que eu ia viver. Eu tava muito animada pra viver isso, porque, poxa, né, tô indo lá pra outro país pela primeira vez, sozinha, não conheci ninguém que faz isso. Então, nesse sentido de comparação, foi uma comparação positiva que eu fiz de tipo, nossa, olha como eu sou fodona, sabe? Eu tô indo fazer uma coisa que ninguém faz, tô indo viajar sozinha. Então, eu escolhi entre os dois caminhos que eu tinha, que era ou ficar com muito medo e ficar super insegura e fragilizada com isso, ou super curtir uma coisa que eu estava escolhendo fazer, naquele momento eu decidi esse segundo caminho. Eu decidi ficar animada por uma coisa incrível que eu tava indo viver e eu não quis deixar que as minhas inseguranças minassem todas as coisas boas que eu tava me colocando ali pra fazer. E aí eu fui. Fui, cheguei na Colômbia, cheguei em Cartagena, num hostel super bacana que eu peguei, muito descolado, assim, galera jovem. E logo que eu cheguei, esse hostel, ele era um quarto compartilhado, mas as camas eram tipo box, assim. Então eram quadradinhos, assim, como se fossem caixas. E aí você tinha cama, um espaço pra deixar a mala e tal, e tinha cortininha. Então era um quarto compartilhado, mas você tinha privacidade dentro das camas, nos espaços onde você dormia. E aí eu entrei, fechei a cortina, comecei a desfazer minha mala e logo que eu tava ali, que eu deitei um pouco pra olhar no meu celular o que eu ia fazer e tal, tinha um casal fazendo amor no andar de cima e eu conseguia ouvir tipo uns barulhos e tal. E aí eu comecei a dar muita risada. Eu tenho esse story nas minhas lembranças aqui do Instagram, gravado, inclusive. Eu vou ver se depois eu pego e mando lá na comunidade do WhatsApp. Se você ainda não tá, inclusive, me manda uma DM ou acessa pelo link da bio que você consegue entrar na comunidade no canal do WhatsApp. E aí eu lembro que eu ouvindo isso, eu comecei a dar muita risada, eu comigo mesma. E naquele momento foi um momento de conexão muito forte comigo, de eu dando risada e eu conversando comigo mesma na minha cabeça, fazendo vários comentários, tipo, nossa, esse casal aqui, não sei o quê, que eu falei, caramba, como eu sou uma pessoa agradável de estar comigo, eu comigo mesma. Naquele momento eu firmei muito a minha relação de amizade comigo. Porque eu pensei, cara, eu vou ser eu comigo mesma essa viagem inteira. Inclusive, principalmente se eu não conhecer ninguém. E a gente já começou em bons pés, a gente já começou dando risada. Eu tô falando a gente, eu comigo mesma, tá? E aí eu já comecei com o pé direito assim, porque naquele momento eu acho que eu entendi o que hoje eu digo pra vocês que é. Sabe aquela frase de um conteúdo que viralizou recentemente que falava assim: que bênção é que o seu difícil é algo que você escolheu? Então, sobre a gente às vezes tá passando por dificuldades, ou tá passando por momentos difíceis, ou tá com dúvidas ou anseios e tal, mas dentro de um cenário que a gente escolheu se colocar, que a gente teve a oportunidade de escolher estar naquele caminho e enfrentando aqueles desafios. Então, é isso, assim, eu acho que desde o primeiro momento, e essa é uma dica muito valiosa que eu dou pra vocês quando vocês forem fazer esse movimento também, de aproveite o processo, porque quando você vai fazer uma viagem ainda por cima, ninguém te obrigou a estar lá. Ninguém te obrigou, ninguém te colocou naquele lugar. Você escolheu fazer essa viagem, você se programou, você se organizou, você pagou, você investiu tempo e dinheiro pra estar ali. Ou seja, é só você que pode tornar a sua experiência incrível ou horrível, dependendo de onde você vai escolher colocar o seu foco. Aí, beleza, vamos voltar para a historinha. Estava lá, já comecei a viagem assim, ouvindo essas coisas acontecendo. E logo do meu lado eu ouvi, assim, uma movimentação no box do lado. E eu ouvi uma voz de uma menina, não sei se ela tava mandando um áudio, alguma coisa. A voz me pareceu de uma pessoa doce, né? De uma pessoa legal. E aí eu lembro que assim, eu só fui assim até. E esse negócio que é o ser cara de pau que eu falo pra vocês, tá? Eu fui assim até a beiradinha da minha cama, abri a cortina, coloquei a cabeça pro lado assim. Aí eu falei: Oi, tudo bem? Eu tô sozinha. Você tá viajando sozinha também? Isso em inglês, porque geralmente, como são lugares muito turísticos e tem gente do mundo inteiro viajando, eu sempre escolho o inglês pra abordar uma pessoa. A menos que ela sinalize que ela fala outra língua, eu sempre vou com inglês. Fica mais uma dica pra vocês aí.
E então eu fiz isso logo de cara. Mais uma dica pra vocês também. É a humildade e a verdade de você ser transparente, você ser honesta. Claro, tem situações e situações, tá? Você não vai sair falando pra qualquer pessoa que está viajando sozinha, mas pra uma mulher dentro de um hostel que tá sozinha também, isso ok. Eu só falei pra ela a verdade. Oi, tô viajando sozinha. Você tá viajando sozinha também? Isso quando num rolê, por exemplo, eu não abordo mulheres, por exemplo, às vezes uma mulher que tá sozinha, ou duas amigas, três amigas no máximo, não gosto de grupos muito maiores do que isso, e peço companhia. Eu me apresento, oi, tudo bem? Sou Carol, então eu tô viajando sozinha, eu tô sozinha aqui. Será que eu posso me sentar com vocês? Vocês podem me fazer companhia? Gente, não tem nada de errado, não tem nada de problema nisso, tá? Imagina se alguém fizesse isso com você, te abordasse e falasse, nossa, tudo bem, eu tô sozinha, será que você pode me fazer companhia? Você ia achar essa menina uma ridícula? Você ia julgar ela? Você ia falar, não, sai daqui, sua esquisita na cara dela? Claro que não! Então a probabilidade disso acontecer com você é mínima também. E aí eu fiz isso com essa minha amiga que chama Ianessa. Ela é americana, mora em Chicago. E aí eu falei com ela, tal, ela falou, ai, tô sozinha também, não sei o quê. A gente ali conversando, em 5 minutos de conversa, tinha um cara e uma menina, amigos, brasileiros, que ouviram a gente conversando e ouviram eu falar que eu era do Brasil. Já falaram, ai, a gente é do Brasil também. Já veio um outro cara, isso tudo nos mesmos 10 minutos, dentro do quarto compartilhado do hostel. E a gente já combinou ali, tipo, 7 pessoas da gente sair pra ir jantar na cidade e pegar um barzinho naquele mesmo momento. Então, eu não fiquei sozinha na minha primeira viagem solo nem por 15 minutos. E eu já tinha amizades e já tinha gente me fazendo companhia pra ir dar rolê. Nessa mesma viagem, eu conheci também o Tony e a Ana. Os dois são dos Estados Unidos. Na verdade, o Tony mora na França e a Ana também mora em Chicago. E eles, a gente fez uma amizade em alguns. Nos último dia ou nos últimos dias que eu tava em Cartagena, antes de eu ir pra San Andrés, porque eu quebrei a minha viagem, na verdade, em 3 partes. Eu fiz em uma semana. 4 dias Cartagena, 3 dias Cartagena. Fui 2 dias pra San Andrés e ia voltar pra Cartagena pra passar o meu penúltimo e último dia e também a virada do meu aniversário em Cartagena de novo e ir embora de lá. Eu conheci Anna e o Tony nos últimos dias ali que eu tava em Cartagena, antes de ir pra San Andrés. A gente ficou muito amigos, assim, de cara, muito rápido. Mas também não muito, vai. A gente ficou muito, mas normal, né? Coisa de viagem normal. E aí eu comentei que era meu aniversário, eu tava indo pra San Andrés e que eu voltaria. Quando eu ainda estava em San Andrés, era dia 16 de abril, meu aniversário era no dia 17. E eles sabiam que ia ser meu aniversário e que eu iria voltar. Eu ia chegar, tipo, 11 horas da noite pra pegar a virada do meu aniversário em Cartagena. Estou lá, no dia 16, em San Andrés. Eles criaram um grupo no WhatsApp. Aniversário da Carol, estudo inglês, que eles falam inglês. Aniversário da Carol. E começaram a mandar mensagem falando que estavam esperando eu voltar e se eu queria fazer alguma coisa específica ou se eles poderiam organizar alguma coisa. Tipo, a gente se conhecia literalmente 48 horas, amigas. Literalmente, essas pessoas só tinham me visto na vida pela primeira vez há 2 dias antes, sabe? A gente tinha 2 dias de amizade. E aí eu já olhando aquilo e falando, meu Deus, porque vamos lembrar do segundo episódio desse podcast, onde eu contei a minha história com a minha vida social, com as minhas amizades. E eu sempre tive muita dificuldade nas minhas vidas, nas minhas amizades, e eu sempre fui muito sozinha, e as pessoas nunca fizeram nada por mim. Eu ainda nem contei sobre as minhas amizades na vida adulta, isso vai ficar mais pra frente. Mas assim, sempre fui a pessoa que fez muita questão, sempre fui a pessoa que ia muito atrás, que fazia tudo pelos outros, mas ninguém fazia nada por mim, tipo... E aí, do nada, esses estranhos que tinham acabado de me conhecer, organizando ali um aniversário surpresa... Um aniversário surpresa, não. Querendo organizar um aniversário comigo. Beleza, eu já nas nuvens, né, falando, meu Deus, o que tá acontecendo, tá bom. Aí voltei pra Cartagena pra pegar a virada do meu aniversário. Eles tinham falado pra gente se encontrar numa balada de lá, que a gente já tinha conhecido. É a balada mais famosa de Cartagena, chama Alquímico. E aí, a hora eu passei rapidamente, assim, no rosto, eu deixei minhas coisas, me troquei. E a hora que eu cheguei na balada, eu avisei que eu tava entrando, entrei. Eles falaram que eles estavam no último andar. A hora que eu chego, eles simplesmente com, sei lá, outras 10 pessoas que eu não conhecia, inclusive, nunca tinha visto, que era uma galera do hostel, a Anna segurando um bolo com uma vela acesa, todo mundo cantando parabéns pra mim de surpresa.
Pessoas que eu nunca tinha visto. A Ana e o Tony me conhecendo de novo há 2 dias atrás. Já falei isso várias vezes, mas é chocante. E cantaram parabéns pra mim. Eu também tenho esse vídeo, eu vou mandar pra vocês depois. E aí, no dia seguinte, ainda por cima, eles estavam indo embora e eles me deram um presente. Eles me deram um caderno, todo, tipo, um caderno meio Moleskine, assim. E a Ana deixa um bilhetinho falando que esse caderno te acompanhe nas suas viagens. E que você escreva seus pensamentos de vida, pensamentos de estrada, não sei o quê. Até me dá vontade de chorar lembrando dessa situação, porque da mesma forma como no episódio anterior eu falei pra vocês que viajar me salvou e me transformou em diversos sentidos, essa situação foi uma das mais especiais, porque eu tava desesperada em relação à minha vida social. Eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha pessoas que eu falava, essas são as minhas pessoas, eu não me sentia pertencente ao meu grupo de amigos, e aí tava todo mundo se dando bem entre si, e eu não me sentia pertencente, e eu ficava constantemente me perguntando o que tem de errado comigo, qual que é o problema que eu tenho, parece que ninguém gosta tanto de mim quanto eu gosto das pessoas e quanto elas gostam delas entre si. Eu carregava muito isso comigo, e aí eu viajei pra outro país, e 2 estranhos que não me conheciam e que não me deviam absolutamente nada. Se eles não tivessem feito nada disso, eu não teria feito diferença nenhuma, porque eu nem saberia que isso era uma possibilidade. Eles fizeram algo por mim muito maior do que pessoas que me conheciam há 10 anos nunca tinham feito nem metade. Sabe assim? Então, quando eu digo pra vocês que viajar vai te colocar num outro patamar de realidade, de você ver que existem muitas outras opções e muitos outros caminhos do que você sequer conseguiria sonhar. Porque eu nem sonhava que isso era possível. Eu nunca poderia, nos meus maiores sonhos, imaginar que eu ia fazer amizades numa estrada e eles iam fazer um aniversário surpresa pra mim. Jamais! Isso nem pensava, nem passava pela minha cabeça, sabe? Então, depois dessa situação com eles, eu fiquei extremamente criteriosa com as minhas amizades. Eu comecei a me afastar de pessoas que não faziam nada por mim e que o nível de doação que eu tinha dentro da relação era infinitamente maior do que eu recebia. Comecei a permitir que pessoas saíssem da minha vida porque eu sabia que eu precisava de espaço vago para novas pessoas que estariam muito mais dispostas, estariam muito mais presentes, muito mais entregues na relação, pudessem chegar. Mesmo que fossem relações esporádicas, mesmo que fossem relações pontuais ou relações de viagem, mesmo assim. Se a gente não tá apegada nas pessoas que já estão na nossa vida, que às vezes nem fazem mais sentido estar ali, a gente não consegue prestar atenção e se abrir pro novo. Então a gente precisa tá aberta, e pra gente estar aberta, a gente precisa dar vazão e tirar desses lugares pessoas que não merecem mais estar ali. E aí, enfim, por que eu digo tudo isso pra vocês? Por que eu conto essas histórias pra que vocês sintam aí dentro de alguma forma de tipo, nossa, eu quero muito viver isso. Eu tô contando isso porque se fosse uma experiência individual que só aconteceu comigo, eu não contaria. Porque aí fica uma coisa meio ridícula, né? De tipo assim, tô falando uma coisa super especial que aconteceu só comigo e que você nunca vai poder ter. Se fosse o caso, eu não compartilharia. Mas eu estou compartilhando porque essa experiência, ela não é individual. Essa história que eu relatei pra vocês agora que aconteceu comigo, que é sim uma história pessoal, existem milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que têm histórias parecidas, que em essência vivenciaram a mesma coisa. Todas as minhas amigas que eu fiz, enfim, todas as mulheres que eu conheço, amigos homens também, mas é que eu conheço muito mais mulheres viajando solo, todas elas têm alguma história que a essência dessa história que eu contei pra você aqui é a mesma. De fazer amizades incríveis, de conhecer novas pessoas, de viver experiências que na vida em casa, né, na vida cotidiana que tinham, na rotina, nunca tinham acontecido. Então eu tô te contando essa história pra você saber que isso vai acontecer com você também. Pode não ser na sua primeira viagem solo, mas com certeza com você viajando. E aí, aqui, viagem solo e expedição, só pra fazer um parênteses, tá? Viagem solo e expedição de viagem com mulheres
eu coloco no mesmo lugar, tá? Eu caracterizo dentro desse grande guarda-chuva que eu chamo de viajar sozinha. Porque pra mim, a única diferença entre viagem solo e viagem em expedição, se você vai numa expedição que tem ali um propósito, que tem esse objetivo também da conexão, do empoderamento feminino e amizades entre mulheres e tudo mais, a única diferença é que você vai ter algumas seguranças maiores viajando em expedição. Então, se você viajando sozinha, você não tem certeza se você vai conhecer outras pessoas, porque tá muito aberto, na expedição você não tem outra opção, você já vai cair ali dentro de um grupo, né? E aí, claro, tem algumas particularidades, tipo, a agenda um pouco mais fechada, porque tem um roteiro, você não tem tanta autonomia quanto você tem quando você viaja sozinha. Mas ainda assim, nesse sentido de expansão, de acessar uma nova realidade, de viver outras coisas, tanto a viagem solo, 100% solo, quanto viajar numa expedição, entram nessa categoria que eu tô falando sobre viajar sozinha, tá? Então eu tô contando tudo isso pra você, pra que você tenha essa certeza de que o que aconteceu comigo e qualquer história que eu trouxer aqui nesse podcast mais pra frente, que for história sobre viagem, qualquer uma delas pode acontecer com você, porque são sentimentos e situações universais. Todo mundo que viaja, quanto mais viaja, passa pelas coisas que eu tô falando aqui pra vocês também, tá? Então, dito tudo isso, e como eu quero muito que você possa viver isso também e que isso aconteça, que esse presente, que essa bênção, que essa expansão de horizontes, que essa ressignificação de você mesmo e da sua relação com o mundo, com as pessoas, que tudo isso chegue pra você. Então eu separei aqui meio que um passo a passo, um manualzinho rápido, simples, mas muito prático, sobre como você realizar ali, desbloquear e fazer acontecer a sua primeira viagem solo. Aqui é menos sobre dicas técnicas, tá? Tipo, você vai pesquisar a passagem. Não, isso aqui depois a gente pode fazer um mini curso, eu abro uma turma aí pra fazer um aulão sobre passo a passo técnico de organizar uma viagem solo do zero. Mas essa é a parte um pouco mais conceitual, mas que já cobre grande parte das coisas que você hoje com certeza se trava se você ainda não fez sua viagem solo, tá? E mais uma coisa importante, antes da gente ir para esses passos. Aqui não é só passo a passo para você fazer a sua viagem. É para você fazer a sua viagem solo e usar a sua viagem solo como ferramenta de transformação, como ferramenta de desenvolvimento pessoal, porque isso é o que eu acredito. Tudo que eu falo no meu Instagram, tudo que eu faço nos meus negócios, tudo isso é dentro dessa grande tese, que a viagem, que o viajar é a mais bonita, a mais incrível, a mais gostosa e maior ferramenta de transformação e de desenvolvimento pessoal, tá? Então aqui eu não só vou te ajudar a te destravar com a sua viagem solo, mas como também fazer isso com a intenção da sua evolução, do seu crescimento, do seu amadurecimento, da sua expansão, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é você ter clareza de qual é o seu objetivo com aquela viagem. Então, antes de pensar pra onde você vai, o que você vai fazer, não sei o quê, a primeira coisa é, você tem que tirar um momento pra você, e é legal que tudo isso pode ser ritualizado, tá? E não de uma forma, super esotérica, nada disso, mas é pra você usar esses momentos pré-viagem, porque eu sempre falo que a viagem, ela começa muito antes de ela efetivamente começar ali no aeroporto, né? Então, comece essa jornada fazendo disso um momento, um movimento na sua vida, tá? Então pega um dia, por exemplo, uma tarde que você estiver sozinha, vai num parque, vai num gramado, vai numa praia, ou se for na sua casa mesmo, ritualiza isso, acende um incenso, acende uma vela, sei lá, e aí você vai sentar com você mesma e você vai olhar com muita honestidade pra você e entender o seguinte: quais são as minhas principais dores, angústias, as minhas principais fragilidades, quais são os meus principais incômodos nesse momento da minha vida? Você não tá feliz no seu namoro, se você tá namorando? Você acabou de terminar e você tá sofrendo? Você tem o mesmo grupo de amigos desde sempre, mas você não tá mais feliz nesse grupo de amigos? Você não aguenta mais fazer as mesmas coisas? Você tá trabalhando demais e não lembra quando foi a última vez que você conseguiu tirar um tempo pra você? Você tá sem propósito, tô só vivendo a minha vida no automático, eu preciso me lembrar ou entender ou ter certeza de que a vida é muito mais e o viajar pode ser uma ferramenta pra isso. Então, entenda primeiro os seus porquês.
Não só do lado negativo, tá? Quais são suas dores, quais são seus anseios, suas fragilidades nesse momento, mas também os seus desejos, os seus sonhos. Tipo, meu, tá bom, eu posso não estar com problema nas minhas amizades, por exemplo. Não tenho nada pra reclamar. Mas tô a fim de conhecer gente nova, tô a fim de ver o que tem aí pra mim. Então, tanto do lado sombra quanto do lado luz, lado negativo quanto do lado positivo, você vai fazer essa análise pra entender qual é o seu momento de vida, o que você tá passando, como estão as áreas da sua vida, e aí sim você vai definir qual que é o objetivo da sua viagem. Então, por exemplo, vamos seguindo exemplos práticos aqui, tá? Eu tô num momento em que eu tô me sentindo muito sozinha, não tô muito conectada com os meus amigos, ou me afastei de um monte de gente. Vamos pegar como principal ponto esse negócio da vida social, tá? Então, se eu tô nesse momento com a minha vida social, então um objetivo que faria muito sentido pra eu buscar nessa viagem é fazer novas amizades e conhecer gente, certo? Tá bom. Então, a partir do momento que você define qual que é o seu objetivo, qual que é a sua expectativa com aquela viagem, para que você quer que ela sirva para você, aí você vai para o segundo passo, que é definir o destino e ou tipo de experiência que você vai viver, tendo que estar alinhado ao objetivo que você definiu. Parece óbvio, mas muitas vezes não é, porque muita gente escolhe um destino de viagem, por exemplo, para fazer, e não levou em consideração o objetivo, chega lá e se frustra. Exemplo prático, que já aconteceu comigo. Eu tava num momento de super expansão, de querer conhecer gente, de não sei o que, não sei o que lá, não tava muito bem na minha vida de atividade física, não sei o que, e fui me enfiar na Chapada dos Veadeiros, que é uma viagem de muito mais introspecção, conexão com a natureza, não sei o quê. Foi uma das piores experiências de viagem que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque eu estava precisando de uma coisa e eu me dei outra. Eu escolhi uma viagem que ia me proporcionar coisas que não eram as coisas que eu estava precisando naquele momento e que eu nem estava preparada para viver. Foi uma das piores, juro por Deus, uma das piores experiências de viagem que eu já tive. E muitas vezes isso acontece de novo, porque pessoas escolhem destinos, por exemplo, pelo hype. Isso aqui tá todo mundo indo, tá todo mundo falando, vou lá, e não leva em consideração o básico, que é entender se o seu perfil como pessoa, como viajante, se seu momento, seus objetivos estão alinhados com aquele lugar, e se aquele lugar vai te promover alguma coisa. Então, se você está no momento que você tá querendo se conectar com outras pessoas, fazer novas amizades e tudo mais, você não vai se enfiar numa cabana no meio do mato, porque senão você vai conversar com quem? Né? Você vai conhecer que pessoa. Então, você começa a pesquisar destinos e experiências que vão te levar mais perto de você atingir o seu objetivo. Então, você vai pesquisar destinos de viagem que tenha uma vida social agitada, que tenha uma vida noturna legal, bom para fazer amizades. Então você vai primeiro definir o destino de acordo com esse objetivo, de lugares que sejam lugares que tem bastante gente viajando. Colômbia, inclusive, já deixa esse lugar, é uma dica aí a nível internacional, que é próximo e barato. E também aqui no Brasil, Itacaré, Pipa, no Rio Grande do Norte. A gente tem Floripa, quando é alta temporada, no verão. A gente tem Jeri, também é um lugar que é um pouco mais de casal, mas tem bastante jovem viajando. Então, tem alguns lugares que você consegue perceber movimento de uma galera indo pra fazer amizade, pra conhecer gente. E aí, não só o destino, mas as experiências que você vai escolher, você também vai escolher baseado nisso. Então, você precisa ficar em hostel? Não precisa ficar em hostel. Mas o hostel, ele vai te economizar 80% do seu esforço de se conectar com gente do que se você não ficasse. Porque no hostel tem muita galera. É esse perfil de gente que tá viajando pra conhecer gente. E eu não sei se você que tá me escutando sabe disso, mas hostel também tem quarto privativo. A grande maioria, não vou falar que todos, mas a grande maioria tem suíte privativa. Então, se você tem um problema com hostel porque você não quer ficar em quarto compartilhado, saiba que você pode procurar um hostel que tem quarto privativo, e aí você pega o quarto privativo, mas ainda assim consegue se beneficiar desse ambiente que o hostel promove, tá? E aí também outras atividades no roteiro para colocar. Você pode fazer um pub crawl, que é o hostel, inclusive, geralmente organiza, que é você fazer um passeio de parada em parada pelos principais bares ali do rolê, da cidade, enfim. Você pode fazer passeios em grupo, você pode fazer walking tours, que é o tour a pé para conhecer a cidade, que um monte de gente que viaja sozinha faz também. Então é isso, alinhar o destino e alinhar as experiências da sua viagem para atender o objetivo que você quer.
E o extremo oposto também, tá? Quero uma viagem pra me desconectar, pra ficar em silêncio e me ouvir. Aí sim você vai pegar a cabana no meio do mato, que tem uma cachoeira perto que é legal pra você fazer uma meditação, que tem um centro holístico perto e assim por diante. Vocês já entenderam aqui o raciocínio do negócio, né? Beleza, definiu o seu objetivo, definiu o seu destino, definiu as experiências, hora de se organizar financeiramente. Então, coloca tudo direitinho, o que você quer fazer, onde você vai ficar, monta uma planilha simples no Excel e hoje em dia, inclusive, inteligência artificial, nem que seja o ChatGPT, pode te economizar muito tempo e muito esforço para você fazer isso. Se organiza financeiramente, vê opções de parcelamento, não vai cometer uma loucura e se endividar e também gastar o dinheiro que você não tem para viajar, tá? Porque daí a gente tem outras opções, inclusive de fazer coisas perto, de fazer experiência sozinha, inclusive dentro da cidade. Estou lançando verticais da Âmbar, não quero me delongar muito aqui, mas só pra você saber, estou lançando verticais da Âmbar de experiências de um dia e de final de semana, tá? Se você quer viver isso, depois você olha lá no Instagram da Âmbar que já vai ter algumas novidades lançadas. Mas voltando, se organize financeiramente, não cometa nenhuma loucura e um passo de cada vez, faz o que for possível e estiver dentro da sua realidade, tá? A gente não precisa atravessar o mundo para viver experiências extraordinárias. Tem coisas aqui do nosso ladinho que se a gente fuçar um pouquinho a gente acha. Faz o seu exercício de medos e cenários. Eu não vou também, propositalmente, me delongar muito nesse assunto, porque vai ter um episódio, eu não sei quantos episódios pra frente ele vai entrar, mas vai ter um episódio um pouco pra frente que eu vou falar especificamente sobre coragem, medo, e eu vou trazer um exercício prático que eu aprendi na terapia sobre gestão de medo. Que tem análise de cenários, tudo bem, tudo mais. É muito legal, é muito simples, não é nada complexo e eu vou trazer de uma forma muito didática. Mas em super resumo, pra você já fazer desde já, toda vez que vier um medo na sua cabeça, isso pra qualquer coisa na vida, mas usando como exemplo aqui a questão do viajar, não se domine por esse medo, não trava no medo e cede e ponto final. Dá espaço pra esse medo te dizer o que ele tá querendo dizer. Tipo, eu tenho medo de viajar e ficar sozinha. Tá bom, constrói um cenário. Qual é o pior cenário que pode acontecer se eu realmente ficar sozinha? Se esse meu medo ele se concretizar? Putz, eu vou ficar triste na viagem, não sei o que. Elabora lá, visualiza com clareza como é que você vai ficar se o seu medo acontecer. Faz esse exercício e tal. E a hora que você desenhar o cenário de como ficaria a sua vida a partir do momento em que seu medo se realizasse, você faz um exercício de, e qual que é o melhor cenário que pode acontecer a partir desse cenário ruim que aconteceu? Então, fiquei triste, fiquei lá, não fiz amizade nenhuma. Bom, eu ainda vou estar na viagem, não vou ter como voltar pra casa e ficar dentro do hotel o dia inteiro, não é uma opção, porque eu já paguei pra estar lá. Então eu vou acabar mudando os meus planos, escolhendo um restaurante legal, ou um cinema, um teatro, ou uma experiência para ir fazer sozinha. E vou, no final das contas, ter conseguido viver momentos que eu vou ter me conectado mais comigo mesma. Então, assim, você vê que até no pior cenário, você ainda tem lados positivos. Então, nomeia os seus medos, nomeia as suas inseguranças e constrói planos de ação para você contornar ou mitigar esses medos. Eu tenho medo de não conseguir me desenrolar na língua. Garanta que você vá com um pacote de internet para você ter acesso ao Google Tradutor. Tenho medo de me perder. Baixa um mapa offline no seu celular. Tenho medo de passar por algum tipo, sei lá, de assédio, de me colocar em risco. Não ande sozinha à noite. Então, não deixe de fazer as coisas por causa do seu medo. Dê vazão para os seus medos aparecerem, dá nome para os seus medos e aí cria estratégias para você não cair no que os seus medos possam acontecer. Você cria, né, esses espaços de segurança. E aí, meu amor, só vai. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Esse negócio de, não ter medo ou ter coragem demais, não sei o quê. Eu não sei o que você já ouviu de outras pessoas, eu não sei se o que eu vou falar é óbvio, se você já sabe disso, ou se eu tô aqui te contando algo pela primeira vez que vai te bater como um choque, mas eu preciso ser honesta e a gente vai trabalhar a partir desse cenário, tá? Não existe nenhuma possibilidade, a menos que você seja uma extraterrestre, que você não seja desse planeta e você não seja humana, não existe nenhuma possibilidade de você ficar 100% sem medo antes da sua primeira viagem solo ou antes de qualquer situação que você vá viver
que você nunca viveu antes. Por que não? Porque isso é totalmente natural e faz todo o sentido do mundo. Como que você não vai ter medo ou não vai ter uma mínima insegurança de uma coisa que você nunca viveu antes? Isso é normal do ser humano. A gente só consegue não ter medo, e nem sempre, tá? Mas a gente só consegue não ter medo de uma coisa quando a gente minimamente já conhece essa coisa. Então, assim, amiga, como é que você não quer ter medo de uma coisa que você nunca viveu, você não sabe como vai ser? É claro que você vai ter medo. Isso é normal, isso é um sistema de proteção do corpo, da nossa mente, sabe? Então, não vai existir um momento em que você não vai ter medo nenhum. Não vai. E a coragem, e aqui eu sei que eu tô falando óbvio, porque todo mundo fala sobre isso, mas é importante reforçar, a coragem não é a ausência do medo, é você ir mesmo assim. Mas você só não vai mais ter medo a hora que você estiver lá. A hora que você estiver na sua viagem, e aí você vê que pelo menos metade das coisas que você achava que seria e que você tinha medo que acontecessem eram completamente reais, porque são, eu tô te falando isso com propriedade, tanto como pessoa que já viveu e já fez dezenas de viagens, quanto pessoas que conversam com pessoas frequentemente que viajam, e todas elas relatam a mesma coisa. Cara, metade das coisas que eu imaginava que seria de ruim, ou que seria de problema, ou que eu teria medo, não sei o quê, tava muito longe da realidade. E é verdade, tipo, não é tudo isso que a gente pensa de ruim, tá? Mas acalma o seu coração e tenha certeza e segurança e confiança no que eu tô te falando. Você só vai deixar de ter medo a hora que você estiver lá vivendo, que você vê com os próprios olhos as coisas que você achava que poderiam ou não acontecer. Então, não gasta muito tempo, não dá tanto espaço pra sua cabeça, assim, mirabolar 1 milhão de medos. Faz a sua malinha, se organiza e vai. Tem um mundo inteiro esperando somente o seu próximo passo de coragem. Te vejo no próximo episódio. Beijo!